Boa tarde, colegas. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo hoje está recebendo uma convidada ilustre, doutora Débora Toni, advogada em Brasília, advogada da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, uma entidade nacional dos delegados, na qual a ADPESP também pertence. E hoje nós a convidamos para falar sobre o tema 1019, um tema que está borbulhando em nossas redes essa semana, de interesse máximo da classe. Antes de começar esse papo, estou ao lado também do Dr. André Pereira, nosso diretor de Relações Institucionais, e vou ler brevemente, mas o longo currículo da doutora. Eu vou ler uma parte só, porque senão a gente vai ficar quase uma hora lendo esse currículo aqui. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Não só é um prazer para mim estar aqui e compor aqui essa mesa desse podcast com uma entidade que eu admiro tanto, uma das mais antigas, né, entidades representativas de delegados de polícia do país, e ainda mais nessa cidade que eu amo, São Paulo, então é um prazer enorme. Espero que eu possa contribuir aí para o debate, para o esclarecimento de dúvidas que vocês venham a ter em relação a esse tema, que vai afetar, sim, o regime de previdenciário de todos os servidores da segurança pública. A doutora disse que gosta de São Paulo porque ela andou, estou vendo aqui no currículo dela, já veio, já esteve pela GV, né? Mas vamos lá. Foi sócia do famoso escritório Torreão Braz Advogados por mais de 10 anos e aproximadamente 4 anos fundou o seu próprio escritório, a Débora Toni Advocacia. Especialista em direito empresarial e em direito administrativo. Sócia CEO da EDTech, Centro de Estudos Avançados em Tecnologia, Privacidade e Proteção de Dados. Possui MBA pelo INSPER, participou do Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da Fundação Dom Cabral, FDC, especialista em Contract Design pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, possui certificação internacional especialista em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasiliense de Direito Aplicado, AIDA. Doutora, esse aqui é o seu currículo, short currículo. Parabéns. Obrigada. Parabéns, doutora, pelo currículo. Parabéns, presidente, pela apresentação. Uma satisfação enorme recebermos aqui a doutora Débora, com quem nós já travamos também inúmeras batalhas, ombreados lá em Brasília, né, doutora? No âmbito da defesa das pautas dos delegados de polícia na esfera nacional. Uma delas, nossa lei orgânica, né? Que aprovamos no final do ano passado, o seu regime de urgência. Mas agora vamos tratar sobre o tema do momento, que é o tema 1019, que trata da paridade e integralidade dos servidores da segurança pública, e vamos especificar aqui o cenário relacionado a esse tema, inclusive ao julgamento que está ocorrendo lá no STF, em sede de julgamento virtual. Doutora Débora, explica para a gente, por favor, o que é que acontece em torno dessa temática. Essa semana foi quente lá, né, doutora? Foi. Conta para nós. Vou contar tudo. O que aconteceu por lá. Bom, primeiro, eu queria esclarecer aqui, contextualizar até o julgamento, que atua há 14 anos na defesa dos delegados de polícia, né, especificamente das polícias civis, né, e da Polícia Federal, há 14 anos. Então, esse julgamento ele foi muito aguardado. Ele foi afetado como tema de repercussão geral no ano de 2018 pelo ministro Dias Toffoli, que é o ministro relator. E ele veio, sim, trazer esclarecimentos importantes em relação ao regime previdenciário dos policiais. Só para iniciar, eventualmente, uma decisão desfavorável aos interesses das polícias poderia impactar servidores que já estão aposentados. Porque, aí falando de uma técnica mesmo de direito constitucional, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma ou uma interpretação conforme, que são assuntos muito técnicos, mas elas repercutem no tempo, né? Elas retroagem para, inclusive, afetar situações já consolidadas. Então, por isso que a gente tem feito um trabalho há muitos anos, muito antes desse processo ser pautado, com todo o cuidado e carinho, para que o regime jurídico dos policiais não viesse a ser afetado e, portanto, repercutir negativamente a essas pessoas que já se aposentaram, com paridade e integralidade de proventos. Legal. Então, uma primeira impressão que nós temos a respeito é de que o alcance desse julgamento vai afetar, impactar tanto os servidores que estão na ativa e irão se aposentar,
quanto àqueles que já se aposentaram. Não é isso? Sim. Entende, né? A jurisprudência entende que o ato de aposentadoria é um ato complexo. Então, isso significa que o servidor, ele se aposenta pelo órgão e depois existe a chancela desse ato de concessão de aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Por isso que se entende que ele é um ato complexo, ele tem 2 momentos. E a revisão dos atos da administração pública, eles são permitidos, né? Existe uma lei que permite que a administração reveja os seus atos pelo período de 5 anos. Então, quando se fala em aposentadoria, a administração considera que essa possibilidade de revisitação dos seus atos, ela tem um termo inicial estabelecido quando da homologação da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Isso significa que, às vezes, o servidor se aposentou, mas o Tribunal de Contas demora para fazer essa análise de legalidade. Sim. Então, até justamente por isso que os tribunais de conta passaram a sobrestar todas as análises de aposentadoria dos servidores policiais, justamente para aguardar o resultado desse julgamento. Então, por isso ele é um julgamento tão esperado. Vamos aguardar para ver o que o Supremo fala em relação à paridade e integralidade, e aí a gente ou declara que aquele ato de concessão de aposentadoria é legal, ou que não. E aí a gente tem que revisitar os parâmetros de cálculo, e isso repercute no tempo, né? E como é que está esse jogo? Bom, contextualizando aqui o que o Supremo iria julgar neste tema de repercussão geral, o Supremo já teve a oportunidade em 2 momentos de apreciar a constitucionalidade de leis estaduais que tratavam sobre os proventos de aposentadoria de servidores de segurança pública. Num caso, eram policiais civis de Rondônia e o outro caso de servidores penitenciários do estado do Rio Grande do Sul. Em um caso, o julgamento foi favorável aos interesses dos policiais, reconhecendo-se que lei complementar do Estado pode garantir paridade e integralidade de proventos. Em um outro, o Supremo entendeu de forma desfavorável. O interessante é que esses julgamentos foram finalizados com 3 meses de distância, assim. E um foi favorável, o outro desfavorável. Por quê? Em um caso, o ministro Celso de Mello votou, no outro ele não votou porque se aposentou. E também a ministra Rosa Weber, em um caso, votou de uma forma, em um caso, votou de outra. Então, assim, toda a questão do julgamento do tema 1019 gira em torno também de o Supremo, de algum modo, ter tangenciado essa pauta, que agora ela ganhou contornos mais relevantes porque ela é a nível federal. Isso significa que ela vai analisar proventos de aposentadoria de servidores das polícias federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis de todos os estados, polícias penais. Então, o alcance é muito maior, não é uma legislação do Estado. E também porque a gente teve uma mudança importante de composição, né? O ministro Lewandowski se aposentou, o ministro Celso de Mello se aposentou, o ministro Marco Aurélio também se aposentou. E aí, né, a ansiedade gira em torno muito de esses ministros, né, votaram a nosso favor. Sim. E aí a gente tem um cenário aí meio que apertado de votos, né? A semana passada já houve o primeiro voto, que foi o voto do ministro relator Dias Toffoli, na sexta-feira. E já pegando o gancho desse primeiro voto, como a senhora analisa, né, a viabilidade, ter sido esse voto benéfico ou não para os policiais civis? Como vocês pontuaram, né, no início da nossa conversa, o escritório está situado em Brasília e a gente atua também para as polícias civis, mas de uma forma organizada a nível federal, né? Então, a gente, desde antes da inclusão do processo em pauta, se preocupava com esse tema, porque sabíamos já que o ministro Lewandowski se aposentaria agora e que a ministra Rosa Weber também se aposentaria ao final do ano. Salvo me engano, ela vai sair realmente do tribunal em outubro. O ministro Lewandowski antecipou a saída dele, né? Ele se aposentou antes do previsto, mas desde o ano passado a gente fazia um trabalho de despachos com gabinetes e a gente tinha tido realmente a informação do gabinete do ministro Dias Toffoli de que eles incluiriam o processo em pauta. Inclusive, eles tinham nos relatado que, olha, vamos mandar para a pauta virtual, porque se a gente mandar para a pauta presencial, isso vai depender de a ministra-presidente colocar na pauta, né? Quem escolhe a pauta do Supremo, do plenário presencial, é o presidente da corte. E
como o Dias Toffoli era um ministro que já tinha externado seu posicionamento favorável, até para os nossos interesses, seria interessante que ele colocasse já um voto perfeito e pronto que atendesse aos nossos anseios. Então, isso a gente já tinha desde o final do ano passado despachado, depois conseguimos despachar na presidência também. Então, a gente já imaginava que isso pudesse acontecer. Mas a antecipação da aposentadoria do ministro Lewandowski, que sempre votou conosco, foi um ponto, sim, que nos preocupou bastante. O que a gente tem feito nesses trabalhos de despacho, desde quando o processo foi pautado, foi trazer uma circunstância que é muito sensível para o funcionalismo público e, muito além do que a técnica do direito, a gente tem que pensar que o Supremo Tribunal Federal é uma corte política. Então, a gente não pode ir contra a maré e tentar defender algo que, na visão do funcionalismo público, ou isso vá contra um princípio ou uma tendência mundial de como os servidores são remunerados ou do equilíbrio das contas públicas. Então, a gente sempre teve muito cuidado para falar, olha, nós não estamos aqui querendo defender paridade e integralidade para sempre. A emenda constitucional veio, ela acabou com isso. Todos os servidores que entrarem a partir de agora vão ser remunerados de outra forma. Olha, a gente não está falando que não existe... que existe direito adquirido, né? Nós sabemos que não existe direito adquirido a regime jurídico. Se hoje vier uma norma e revogar uma legislação que garanta esses direitos, nós sabemos que acabou. Mas o que a gente defende é, primeiro, regra de transição, e segundo, nós não estamos falando de revogação da Lei Complementar 51, que é a lei que está sendo discutida. Nós estamos falando de divergência de interpretação do que ela estabelece. Ou seja, ela não foi revogada, ela é aplicada historicamente a todos os policiais, todo mundo se aposentou com paridade e integralidade, de repente, alguém fala que o que ela diz que é integral não significa integralidade, sem uma revogação normativa. Então, não estamos falando de direito adquirido a regime jurídico, nós não estamos falando em querer manter para sempre uma situação que, em tese, o Estado não poderia conseguir manter. Então, a gente tem que também fazer essa abordagem. E sobre o voto do ministro Dias Toffoli, ele fez realmente uma digressão nesse histórico da aposentadoria dos policiais. Ele esclareceu que requisito critério diferenciado de aposentadoria contempla, assim, regra de cálculo diferenciada a permitir a paridade e a integralidade. E ele esclareceu, a Lei Complementar 51 de 85 garante integralidade, os estados da federação podem garantir integralidade. Então, a Polícia Civil de São Paulo poderia ter esse direito. Em relação à paridade, ele aplicou a mesma lógica. Ele não foi explícito em relação à lei que garante a paridade para os servidores públicos civis da União, né, os policiais civis da União, que é uma lei ordinária recepcionada como lei complementar. Mas isso consta no parecer vinculante da AGU, que ele cita ao longo de todo o julgamento lá do voto dele, e ele, pela simetria, garante que as polícias civis também estabeleçam a paridade desde que isso esteja previsto em lei complementar específica. Então, a nosso ver, é um voto muito favorável, né? É muito bom para a garantia dos direitos, assim, das polícias. E depois eu posso complementar também em relação a tendências, assim, do Supremo, Sim. Em relação a votos médios, eu posso falar um pouquinho aqui. Legal, bacana. Então, num cenário, analisando do ponto de vista positivo, tivemos, a princípio, um julgamento virtual. Sim. Que isso nos favoreceu. Segundo ponto, que o voto do ministro relator, primeiro voto, já foi, de certo modo, ali contemplativo dos direitos ali buscados pelos policiais. Né? Lembrando que essa ação teve origem, o tema de repercussão geral, teve origem aqui no estado de São Paulo, um escrivão de polícia, e que esse tema chegou até o Supremo Federal. A ADPESP atuou nesse processo em âmbito estadual como amicus curiae, nessa ação da escrivã. Então, nós acompanhamos, né, presidente, esse tema já desde a origem. Estamos vendo aí, provavelmente, ele se consolidar agora essa semana e nós temos aí um resultado. E em relação a esse resultado, o que é que nós podemos esperar até sexta-feira? Aí é a parte do aguenta coração, né? Eu estou otimista. Principalmente pelo trabalho que está sendo executado, que a gente está acompanhando aqui. Se a gente fosse contabilizar puramente os votos que existiam antes nesses julgamentos que tratavam sobre essas questões, paridade e integralidade policial a nível estadual, realmente a gente ficaria um pouco preocupado pelo fato de que muitos ministros que votaram conosco se aposentaram.
E a ministra-presidente, que eventualmente seria importante para um desempate, porque se houver um empate, quem vai desempatar é a presidente. Ela votou de uma forma em uma ação e de uma forma em outra. Mas assim, né, fizemos uma análise dos dados, né, na ação em que ela votou contra, né, os interesses dos policiais, já havia sido proclamado o julgamento porque havia maioria de 5-4. E aí foi lançado, até quem quiser entrar no processo da DIN 5039, vai lá ver que foi proclamado o resultado, eles retificaram esse lançamento, cancelaram a proclamação do resultado, incluíram o processo de novo na pauta só para ela lançar o voto. Então, assim, a DIN 5039. 5039. Então, a gente imagina que como ela votou conosco no outro processo, que ela só lançou o voto lá porque já tinha sido formada a maioria. Esse é um ponto, né? E muitos advogados que atuam para outras entidades, e a gente está unido, né? São grandes entidades que atuam como a Amicus Curiae, a DPESP, a Amicus Curiae, a DPJ, que é a entidade nacional, outras entidades representativas de outras carreiras policiais também atuam. E a gente, bom, será que é o momento de levar para a pauta? Será que vai? Será que não vai? E a estratégia foi, bom, depois que o tema foi afetado, sobreveio a reforma da Previdência, né? Que garantiu a aposentadoria nos termos da Lei 51 de 85 para quem entrou até 2019. E nas negociações da reforma da Previdência, as forças de segurança trouxeram essa questão remuneratória. E ficou negociado realmente com o governo que paridade e integralidade seria mantida para esses servidores. Foi por isso que sobreveio um parecer vinculante da AGU, assinado pelo Levi na época, que fala expressamente que a lei complementar garante integralidade, policial que entrar até 2019 vai se aposentar com proventos paritários. E isso foi reconhecido, então, pela Advocacia Geral da União, parecer vinculante, tem que se aplicar para todos os órgãos, né, da administração pública. E isso que a gente utiliza como base de convencimento para esses ministros que não votaram com a gente naquele momento mudarem seus respectivos votos. E felizmente, né, a gente teve uma excelente surpresa antes de ontem, com o voto do ministro Gilmar Mendes, que mudou o seu entendimento, então, contrário. Nas outras duas ADINs ele tinha votado contra, e ele acompanhou o relator, o ministro Dias Toffoli, para, então, garantir a possibilidade de aposentadoria paritária integral. Por quê? É isso que a gente fala também nos despachos. O panorama jurídico constitucional é outro, né? É outro. A gente teve a reforma da Previdência, um parecer vinculante da AGU no ano de 2020, foi posterior, portanto, às outras ADINs. As outras ADINs sequer tocaram no fato de que sobreveio a emenda 103. Então, isso trouxe um conforto para a gente fazer essa interpretação, que, como a gente disse, essa lei nunca foi revogada, né? Uma interpretação compatível com os nossos objetivos, que é de garantir integralidade e paridade de proventos. Maravilha, hein? Explicação aí robusta e completa. E importante destacar que o tema foi afetado em 2018, em 2019 veio a reforma da Previdência em âmbito nacional e aqui no estado de São Paulo, em 2020, né? Nós tivemos a lei complementar. Então, o tema vem sendo tratado aí de maneira constante aí no tempo. Doutora Débora, para a gente caminhar para o final, talvez, né, presidente? Finalizarmos aqui. Doutora Débora, como é que a gente pode agora falar sobre o tema 1019 para caminhar para um fechamento? O que é que a gente pode falar aí para os nossos associados? Bom, a gente já conta com 2 votos favoráveis, né? A corte hoje é composta por 10 ministros, porque existe um cargo vago que vai ser ocupado agora pelo ministro Zanin. Desses 10 votos, a gente já tem uma certa segurança em relação a como o ministro Alexandre de Moraes vai se posicionar. O ministro Dias Toffoli já votou, o ministro Fachin é contra a tese, então a gente já tem uma análise. Muito provavelmente André Mendonça vai votar a nosso... Assim, isso eu digo, gente, porque o ministro André Mendonça participou de toda essa questão da AGU, né, na elaboração do parecer vinculante. Então, seria muito incoerente. Então, realmente, a gente tem essa visão de que ele possa proferir um voto favorável. Então, nesse contexto, assim, que a gente tem uma certa segurança em relação a votos, nós teríamos 4, né? Sem contabilizar o da ministra Rosa Weber,
que se ela fosse realmente seguir um dos posicionamentos dela que foi favorável à nossa tese, a gente já teria um empate, ela desempataria e a gente já ganharia. Mas, como a gente falou, né? Tudo pode acontecer. E a gente está trabalhando fortemente para garantir, pelo menos, como a gente falou, né? Uma mudança de voto, mas baseada não numa incoerência do magistrado, porque a gente sabe que essa questão é sensível para eles, mas numa mudança de panorama constitucional. Então, a gente teve um excelente despacho ontem com a ministra Carmen Lúcia. Foi muito bom. Ela ouviu atentamente. Ela sabia do contexto dos outros julgamentos, sabia como os ministros tinham se comportado. Ela que votou de maneira desfavorável às polícias, se comprometeu, né, a revisitar essa questão, considerando tudo que foi colocado, e seria muito bom que a gente pudesse contar com esse voto, né, além, eventualmente, do voto da ministra Rosa Weber, que já resolveria, mas tentando, assim, a gente acredita que possa vir dela, possa vir, às vezes, do ministro Barroso, mas talvez não do Fachin, nem do ministro Fux. Então, assim, essa é uma análise que a gente faz, né, uma análise bem formal, mas considerando um contexto, né, de direito dos policiais, direito previdenciário e posicionamento histórico dos ministros, que a gente traz aqui, né? Mas tudo vai se concretizar e se definir na próxima sexta-feira. Se Deus quiser, a gente comemorando essa vitória. Bacana, legal. Aí é interessante, a senhora despachou então diretamente com a ministra Carmen Lúcia, né? Pessoalmente lá. Esse foi o último, né? Mas despachou com vários outros ministros. Tem alguma, entre aspas, alguma fofoca desse despacho? Olha, a gente não só despachou com ministros, como a gente despachou com assessores dos ministros diretos, com os chefes de gabinete, assessor da presidência, consultor. Então a gente foi indo por todos os caminhos, assim, para tentar não só, né, chegar até as pessoas responsáveis pela elaboração do voto, com o próprio ministro, que é quem fala, olha, faz o voto assim, o assado. A gente tentou vários caminhos e nessas reuniões, várias, porque foram muito, assim, se são 10 gabinetes, no mínimo uns 20 despachos, porque a gente ia pelo menos com mais de uma pessoa em cada e a gente ainda, assim, tentando audiências, assim, tem ministro que tá num congresso em Lisboa, a gente já tá, assim, vai lá despachar pra gente, fala com ele lá e tal. Então, assim, a gente tá desse jeito. Mas um ponto interessante é que a gente sabe que tem ministros que são um pouco mais resistentes de mudar posicionamento, tem outros ministros que tem umas rusgas, assim, com o outro, então a gente fica assim, né, se esse aqui votar desse jeito, o outro por outro lado vai pelo outro lado, né. E assim, o que eu acho também interessante é que tudo que acontece dentro de um julgamento virtual, né, em que o processo fica aberto ali para votação, a depender do momento em que acontece, pode ser determinante. Como a gente atua muito em controle concentrado no Supremo, a gente identifica que sempre, quase sempre, os ministros votam na sexta-feira, às 23h30. Então, eles deixam para colocar o voto ali no último minuto, porque eles querem ver a movimentação, o que está acontecendo. Quem é que vai votar de um jeito, quem é que vai votar do outro. E aí, por exemplo, o ministro Gilmar mudar o voto dele tão rápido, numa terça-feira, pra gente foi realmente muito significativo. A gente despachou com ele e despachamos com o assessor dele, responsável por elaborar o voto. E eles falaram pra gente, tá tranquilo, o ministro já, inclusive, se posicionou em relação a esse tema previdenciário, pensando em segurança jurídica. Ele não é a favor dessa mudança e tudo. Já tem a emenda 103 que cortou a paridade e integralidade para quem entrou depois. Eles já tinham nos antecipado, mas a gente fica assim, né? Vamos aguardar. Aí ele ia postar esse voto na terça-feira, foi terça. Antes de todos os outros ministros votarem, significa, estou abrindo a porteira, podem votar de forma divergente ao que vocês já votaram, que não tem problema, assim. Não tem o ego, sabe? Sim. Então, pra gente foi muito importante. Legal. Maravilha. Doutora Débora, muito obrigado. Considerações ótimas, eu acho que esclareceu o tema aí para os colegas. Se tiver algum colega com dúvida, mande um e-mail para nós aqui que a gente repassa para a doutora Débora. Ela terá acho que um enorme prazer, como sempre, né? E volte sempre. Essa casa aqui também é sua.
Obrigada, gente, pelo convite. Para mim é um prazer enorme, né? Até na sustentação oral que eu fiz lá no processo, parabéns, eu fiz os meus registros de ser um enorme orgulho para mim representar as forças de segurança. De verdade, assim, como eu disse, eu atuo há 14 anos acompanhando vocês em diversas batalhas. Eu acho que o recado que, no final das contas, tem que ficar, né, para a sociedade é que existem mecanismos de compensação, né? Da jornada sobrepujante a que vocês se submetem em benefício da sociedade. Né? Então, assim, abre-se mão de uma vida pessoal, abre-se mão de viajar ao final de semana porque você está de sobreaviso. São diversas concessões para a sociedade, né? Abre-se mão da própria vida, muitas vezes, né? E isso tem reflexos, né? Reflexos psicológicos, reflexos físicos, acidentes. E, de alguma forma, isso vem sendo suprimido, né? Ao longo das reformas da Previdência, ao longo dessas alterações normativas que elas acabam passando sem considerar essas peculiaridades. A reflexão que fica quem é que vai proteger a nossa sociedade? Quem é que vai ter coragem de entrar nessa carreira se não houver uma contrapartida? Né? Com base nisso aí também que essa semana nós tivemos na Secretaria de Segurança pontuando uma questão muito importante para nós delegados, que seria a questão do auxílio ou um reembolso saúde, né? Está dentro dessa questão. A gente precisa ter uma compensação pela entrega que todos os policiais fazem, né? Doutora, muito obrigado e sucesso. Tema 1019, paridade e integralidade dos policiais civis. Acompanhe esse tema, acompanhe essa conversa com a doutora Débora Toni, com o nosso presidente, para saber tudo a respeito dessa pauta que vai impactar a vida dos policiais que já se aposentaram e daqueles que estão por se aposentarem. Doutora, algum recado? Bom, pessoal, quem quiser acompanhar o escritório, os nossos trabalhos, a gente tem sempre publicizado, né, principalmente em relação a esse tema, para as entidades afiliadas à ADPJ, que é a Associação dos Delegados de Polícia Judiciária Nacional. E também os interessados podem acompanhar nossas redes sociais. A gente publica muito no Instagram, por meio do @DTALO, Ló de Direito. E pelo meu Instagram pessoal também, que eu sempre compartilho, né? @Débora Toni. Bem como por meio do LinkedIn, que a gente também sempre coloca conteúdos de relevância para todos os interessados em direito administrativo. Maravilha. Sucesso mais uma vez. Maravilha, sucesso. Obrigada, gente. Obrigado, viu, colegas? Um abraço.